Boa noite, amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui nesta quarta-feira para louvarmos o nosso Deus, apresentarmos as nossas vidas e juntos podermos falar com o nosso Pai Celestial. É muito bom poder estar na presença de Deus mais uma vez e fazer isso. Bom é estarmos aqui louvando a Deus. Quero deixar um texto para meditação para esta semana, que se encontra aqui na primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 5 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então aqui está uma condição para a comunhão com os irmãos e com o nosso Deus. Que realmente nós possamos praticar isso, andarmos na luz, como ele é a luz, como ele está na luz. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite e que Deus aceite as nossas orações, os nossos pedidos, aceite o nosso louvor e a nossa vida diante dele neste momento. Quero convidar você a fechar os teus olhos e juntos podermos buscar a presença do nosso Deus em oração. Amém? Vamos orar e falar com o nosso Pai Celestial. Querido e eterno Deus, nosso Pai Celestial, nós te damos graças, Senhor, nesta noite, porque mais uma vez, através da sua misericórdia, nós podemos mais uma vez, Senhor, estar na tua presença, nos colocando diante de ti, buscando, Senhor, a tua face, colocando as nossas vidas diante de ti, Senhor, e te pedir que o Senhor nos ajude, Senhor, a continuar fazendo isso diariamente, todos os dias, buscar a tua presença, Senhor, e andar sempre em novidade de vida, Senhor, que a tua palavra nos ensina. Nesta noite, Senhor, nós queremos oferecer um culto de louvor a ti, queremos buscar a tua face, a tua presença, ó Deus, porque nós precisamos de ti, Senhor. Nada podemos fazer sem a tua santa presença em nossas vidas. E queremos colocar as nossas vidas diante de ti agora, Senhor, te pedir que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, Senhor, porque somos falhos, pecadores, mas nós estamos aqui, Senhor, diariamente. Nós estamos aqui te buscando, Senhor, porque sabemos que o Senhor pode nos perdoar, o Senhor pode nos ajudar a ter uma vida santa e reta diante de ti, ó Deus. Por isso nós estamos aqui e te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, nossos pecados, em nome de Jesus. E agora, Deus amado, que a tua igreja se reúne para louvar o teu nome, para entoar cânticos ao teu louvor, para lermos a tua palavra e podermos aprender mais um pouco de ti, Senhor. Nós queremos invocar a tua santa presença neste momento, Senhor. Que o Senhor venha invadir os nossos corações, ó Deus, neste momento, Senhor. Que o Senhor venha fazer presença nas nossas vidas agora, Senhor. Cada irmão que está neste momento reunido, Senhor, juntamente conosco para te buscar, Senhor. Que o Senhor possa estar agindo em nosso meio, agindo na nossa comunhão, fazendo com que nós possamos a cada dia, Senhor, louvar o teu nome, a cada dia também melhorar diante de ti, Senhor, para que possamos dar um bom testemunho da tua palavra, um bom testemunho de uma vida santa e reta diante de ti, Senhor, e que pessoas possam
ser atingidas, ó Deus, através do nosso testemunho, Senhor. Em nome de Jesus. Queremos colocar a tua igreja neste momento, Senhor, te pedir que o Senhor continue a nos abençoar, que o Senhor continue a estar conosco, ó Deus, abençoando os presbíteros, os diáconos, o pastor Gilberto que está conosco. Nós te damos graças, Senhor, por cada vida que congrega aqui neste lugar, Senhor, e que certamente num futuro bem próximo nós vamos poder, Senhor, nos reunir aqui na tua casa de oração para louvar o teu nome, Senhor. Mas enquanto isto não é possível, nós estamos reunidos, Senhor, em espírito, estamos reunidos buscando, Senhor, a tua presença, pensando, orando e colocando cada vida diante de ti, Senhor, através de orações, através de telefonemas, através do WhatsApp. Nós estamos buscando os nossos irmãos, estamos orando por cada um deles e certamente a tua igreja também está orando uns pelos outros, Senhor, diante de ti, colocando a vida de cada um, Senhor. Nós temos consciência de que muitas pessoas estão sofrendo e nós temos orado. Muitos irmãos estão necessitando, Senhor, de alimento, necessitando de recursos, ó Deus, para resolver a situação diante da sociedade, ó Deus. Pessoas que estão necessitando de recursos para sobreviver, ó Deus, num tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Mas nós buscamos, Senhor, a tua santa presença e sabemos que o Senhor pode nos ajudar. O Senhor pode colocar paz no nosso coração, firmeza no nosso coração. E nós te damos graças, Senhor, porque a tua ajuda tem sido grande nas nossas vidas, ó Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Continua a estar conosco, continue, Senhor, a nos abençoar, continue, Senhor, a nos mostrar que a tua palavra é o que precisamos para poder continuar andando neste mundo tão difícil, Senhor. Temos aqui a tua palavra nas nossas mãos, uma palavra de vida, uma palavra que vem fortalecer as nossas vidas. E nós te damos graças por isso, Senhor, porque a tua palavra nos ensina, a tua palavra traz paz ao nosso coração, a tua palavra traz felicidade às nossas vidas e nós temos sido abençoados pela tua palavra, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel à tua palavra. Nós te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e te pedimos, Deus amado, que o Senhor aceite, Senhor, o nosso louvor, aceite a nossa vida, aceite a nossa oração, Senhor, porque nós fazemos esta oração em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém, Senhor. Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Deus irá ouvir nossa oração, nosso fardo vai sobre si levar, pois Deus está presente, pronto para salvar.
está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Deus irá ouvir nossa oração, nosso fardo vai sobre si levar, pois Deus está presente, pronto para salvar, pronto para ajudar. Deus está presente. Deus está presente. Irmãos, eu vou ler a passagem da Bíblia que se conta em Salmos 18, do 25 ao 35, que diz: Para o benigno te mostras, com o íntegro também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso inflexível, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abate, porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços também vergueram um arco de bronze. Também me deste o escudo de tua salvação, a tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Amém. Graça e paz, amados. Vamos estar fazendo uma oração de súplica. Vamos estar orando pela nossa igreja, pelo conselho da nossa igreja, pela mesa diaconal, a família da igreja, e os outros pedidos, que são bastante. Mas antes de tudo, eu quero estar lendo a palavra de Deus no Salmos 18, versículo 6, que diz assim a palavra de Deus: Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Que Deus possa estar ouvindo as nossas orações, inclinando seus ouvidos. Vamos orar. Santo Eterno Deus, Pai querido, Deus supremo, Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus criador. Neste momento, Pai, quero clamar, Senhor, pela a nossa igreja de Vila Formosa, Senhor, que Tu possa, Senhor, estar cuidando de cada família, que Teu Santo Espírito possa, Senhor, estar visitando, Senhor, cada membro, Pai, cuidando, guardando, protegendo. Também quero pedir pelo pastor Gilberto, Senhor, que tem esta responsabilidade, Pai, de conduzir esse rebanho, que Tu possa estar cuidando dele, Senhor, da sua família, suas filhas, seus netos, seu genro. Abençoe ele, Senhor, dê discernimento a ele, Pai, que ele possa estar sempre trazendo a Tua palavra esta que vem nos edificar, venha nos santificar
e nos ensinar, Senhor. Pedimos também pelo conselho da nossa igreja, Pai, visita, Pai, cada presbítero, sua família, Senhor, dê discernimento a ele, Pai, que eles possam estar cuidando da Tua obra, Senhor, da Tua igreja. Pedimos pelas famílias assistidas, Pai, que Tu possa estar cuidando dessas pessoas, também que necessitam, Senhor, da sua alimento, Senhor, alimento material também, que Tu possa estar alimentando a sua vida espiritual. Pedindo também pela mesa diaconal, Pai, que cuida dessas famílias, que Tu possa, Senhor, também estar suprindo essa mesa, Pai, cada pessoa, cada diácono, cada diaconisa, cuide dessas famílias também, Pai, que eles possam ser uma bênção, Senhor, na Tua igreja, né? E também essas pessoas que necessitam. Abra também, Pai, porta de emprego para essas pessoas que estão desempregadas, Senhor. Tu conhece quantas pessoas estão perdendo emprego, Pai. Que Tu entre com providência, Senhor. Que eles possam, Senhor, ter o seu emprego, que eles possam estar ganhando, Senhor, o seu dinheiro, que eles possam estar trazendo sustento para as suas famílias e também, Senhor, cumprindo com suas contas que chegam todo mês, Senhor. Venha também cuidar, Senhor, dos profissionais de saúde, Pai, que estão cuidando dessas pessoas que estão doentes, né, nos hospitais, Senhor, que Tu possa estar livrando, Senhor, essas pessoas desse vírus tão maldito, Pai. Também pedimos pela família enlutada, Pai, que Tu venha consolar, Senhor, seus corações, trazendo conforto para essas famílias também, Pai. Também pedimos pelas pessoas que estão necessitando de um tratamento, Pai. Tu conhece cada pessoa, Pai. Sabemos que Tu és médico por excelência, Pai. Médico dos médicos, que para Ti nada é impossível, Pai. Usa, Senhor, aqueles médicos, Senhor, que eles possam estar trazendo, Senhor, aquele remédio que venha, Senhor, curá-los, Senhor. Que eles possam, sendo, Senhor, totalmente recuperados dos seus corpos também. Tire, Senhor, todas as enfermidades deles, Seu Pai. Também queremos te agradecer por aquelas pessoas que já estão se recuperando do Covid, Pai, que Tu continue cuidando delas, que eles não venham, Senhor, sofrer nenhuma sequela, Pai. Também pelas pessoas que estão ainda em tratamento de Covid, que estão ainda nos hospitais, que eles possam ser alcançados também, Senhor, com a Sua cura, que e logo, logo eles possam estar recuperados também, Pai. E também, Senhor, são várias pessoas aí que ainda também que estão com o tratamento, que também necessitam da Sua cura, Pai. Venha, Pai, visitar essas pessoas. Tira, Senhor, todo tipo de enfermidade, Pai. Que eles possam um dia, assim, glorificar o Teu nome, dando testemunho pelas bênçãos que Tu fez a essas pessoas. Também que Tu aumente, Senhor, a sua fé, a sua esperança, que nada venha atingir, Senhor, eles com sua fé, Pai. Também pedimos por cada família também, Senhor, a nós que estamos no nosso trabalho, Pai, que Tu nos abençoe no nosso trabalho também, que nós possamos também, Senhor, estar ganhando o nosso pão de cada dia. Sabemos que o nosso país passa por um momento tão difícil, Senhor, mas que Tu és o nosso Deus, a nossa fortaleza, nosso refúgio. Só Tu, Pai, nós podemos encontrar amparo, Pai. Fique conosco, Pai. Nos perdoe, porque somos pecadores e carecemos da Tua misericórdia. Também quero Te pedir, Senhor, pela pregador da noite, Pai, que vai trazer essa palavra, que essa palavra venha, Senhor, falar aos nossos corações, Senhor, que venha nos santificar, que venha nos ensinar, que venha
fazer uma obra nas nossas vidas, Pai. Fique conosco, Pai, e nos perdoe dos pecados, somos pecadores e carecemos da Tua misericórdia. É que te pedimos, não que merecemos, mas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Pense biblicamente. Esse é o tema do nosso fim de semana. Agora à noite, vamos refletir na palavra do Senhor sobre de que forma é possível nós termos essa mente bíblica, para os nossos pensamentos serem alinhados com a palavra do Senhor e com o propósito de Deus. Manhã pela manhã, pastor Rodolfo, à noite, pastor Pedro. Todos falaremos sobre este tema. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro que Paulo escreveu aos Filipenses, uma carta, e localize ali o capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Enquanto você abre a sua Bíblia, enquanto você nos acompanha, eu convido você a dar um like, um gostei, curtir este vídeo. Quanto mais você fizer isso, mais alcance teremos. Você não está aprovando ou reprovando, você está nos ajudando a ampliar o alcance deste culto, desta pregação. Quem sabe nesta noite, com um gesto simples, você pode alcançar uma pessoa que esteja precisando desta palavra. Então, seja um missionário e proclame a palavra do Senhor com um gesto muito simples. Filipenses capítulo 4, verso 8, nos diz assim: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. A carta de Paulo aos Filipenses ficou considerada como uma carta afetuosa. Ele não trata de questões doutrinárias, mas ele quer ressaltar a centralidade de Jesus Cristo, o serviço a Ele da cruz e da ressurreição. Ele tem um afeto, ele tem um carinho por este povo, já que ele escreve esta carta da prisão, e em diversas passagens ele ressalta o amor, mas também ele incentiva o povo a manter-se firmes e alegres. Eu li esta carta de Paulo aos Filipenses inúmeras vezes esta semana, e uma delas eu decidi ressaltar, grifar apenas a palavra alegria ou o verbo alegrar, e encontrei cerca de 15 vezes. Portanto, é uma carta para mandar o povo para cima, para fazer o povo realmente refletir na grandeza do reino e da palavra do Senhor. Mas ele está nos chamando a atenção para pensar naquilo que realmente deve ocupar o nosso pensamento. E o apóstolo Paulo está bem preocupado com o que as pessoas estão pensando. Por isso que hoje nós estamos abordando essa temática: pense biblicamente. Você pode pensar fora da caixa, você pode pensar positivo, desde que este pensamento esteja firmado na palavra do Senhor. E eu quero te dar pistas bem práticas, para nesta noite nós alcançarmos a possibilidade de pensarmos segundo a vontade do Senhor. E falando em pensamento, uma obra de arte do francês Auguste Rodin teve a sua última versão finalizada em 1904, uma obra feita de metal, cujo nome é O Pensador, numa posição de meditação soberana, profunda, tendo ali os pensamentos rodando a sua mente.
Foi René Descartes, um outro francês, filósofo, que ao escrever sobre o pensamento, ao propor um discurso sobre o método, ele que cunhou esta frase: penso, logo existo. E desde a época dos filósofos gregos, desde a era pré-socrática, Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros filósofos na história da humanidade, Tomás de Aquino, Agostinho, pensadores que fizeram a história. E a editora Abril começou a fazer um compêndio, e a primeira edição foi publicada em 1973, na coleção chamada Os Pensadores, para expor de alguma forma o pensamento dos filósofos. A cidade de Filipos está na Grécia, berço da filosofia antiga. Alguns filósofos daqueles dias foram conselheiros de imperadores romanos. A palavra filosofia quer dizer amor pela sabedoria. São duas palavras juntas, filéu e sofia, filosofia, amor pela sabedoria. E a filosofia nada mais é do que um questionamento ao pensamento. É uma forma de fundamentar por que você pensa como pensa e age como age. Então o nosso pano de fundo nesta hora é refletir sobre o nosso pensar e agir. É a relação que existe entre razão e emoção. É a relação que existe entre mente e coração. Podemos afirmar que o pensamento cria a realidade. Podemos dizer que aquilo que fazemos, a ação que temos a cada milésimo de segundo, é fruto de um pensamento. Então toda ação, as boas e as más, ela surge de um pensamento. Um adultério, uma mentira, uma organização para o mal, um crime. Tudo começa com o pensamento, e se nós não segurarmos o pensamento, as nossas ações os nossos pensamentos podem se agigantar, tomar conta do nosso coração, e de alguma forma a gente agimos de maneira impensada, mas às vezes de maneira muito refletida. E a pergunta que eu faço é: pensamentos positivos geram, de fato, situações positivas? Porque se você procurar por palestras motivacionais, e eu tive o cuidado de olhar algumas coisas, algum TED Talk, por exemplo, que eu gosto de assistir, são palestras de 15, 17, até 20 minutos, pensamentos colocados ali como testemunho de pessoas de grande sucesso, seja no mundo empresarial, enfim. E a gente percebe que há um consenso na sociedade dizendo que se nós pensarmos positivo, nós vamos gerar ações positivas. Será que isso é totalmente verdade? Pensar que eu vou passar no vestibular vai me fazer passar no vestibular? Pensar em fidelidade pode me ajudar a ser fiel, mas de fato todos os pensamentos geram de fato atitudes, porque a maioria dos nossos pensamentos nós não falamos e também não elaboramos, e não temos o hábito de fazer uma higiene mental como fazemos, por exemplo, uma higiene bucal. Ao pensar e agir, a gente chega à conclusão de que existem sobre a face da terra cerca de 10 milhões de espécies, e nós, seres humanos, somos os únicos animais pensantes, racionais. Nós pensamos, muito embora se você tem um pet em casa, e eu tenho lá em casa um cachorrinho que é querido, nós temos um carinho muito grande, e às vezes a gente parece que ele quer falar, às vezes parece que tem emoções, não é? Mas a bem da verdade, seres racionais, animais racionais, apenas o homem e a mulher. E mesmo assim, existe o consciente, o inconsciente e o subconsciente.
Eu não sou especialista, eu não sou psicólogo, psiquiatra, eu não sou um filósofo, mas eu sou capaz de, uma pesquisa rápida, perceber que nós somos levados, agimos de forma consciente, usando apenas 5 a 10% da nossa consciência. Ou seja, 90% ou mais daquilo que fazemos, nós fazemos por hábito, por repetição, por herança. É aquilo que já está na nossa mente, no nosso coração. É a maneira como você dirige o carro, como você acorda pela manhã e escova os dentes e se troca. Você não faz tudo de maneira consciente. A neurociência se expõe a colocar esta realidade. Por que nós agimos assim? O ser humano é assim. E é por isso que é tão importante nós, neste pouco percentual de seres sobre a face da terra, de seres que têm consciência, mas 5 a 10% apenas de nossas ações são conscientes de fato. Então o que nós devemos fazer para agir para a glória de Deus e viver para a glória de Deus? E dentro desse cenário é importante lembrar que a nossa biografia já está registrada, escrita em nossa mente. Se eu perguntar para você neste momento, quem aqui já tem uma biografia? Eu não tenho. Escrita, publicada não. Mas dia após dia, a minha mente é capaz de biografar o meu passado, para que eu seja no presente a soma de todos os meus pensamentos. Então você se sente como se sente, porque a tua mente armazena informações a teu respeito, que faz você pensar o que pensa e agir como age. Seria possível nós fazermos uma reprogramação? Seria possível nós fazermos uma reciclagem mental para que de alguma forma o nosso pensamento consciente fosse de fato bíblico, inspirador, conforme a orientação do apóstolo Paulo? Então eu quero destacar com você esses dois verbos que ele menciona neste versículo. Concentrem-se. E a palavra concentrar tem a explicação lógica, é colocar no centro. Então concentre-se. Mas ele também finaliza o versículo dizendo pense. E este verbo pensar aqui no final deste versículo tem no sentido de considerar, refletir. E este verbo, esta palavra aparece no Novo Testamento mais de 40 vezes. E quase todas elas é mencionada pelo apóstolo Paulo. Então é possível afirmar que Paulo é o autor bíblico que mais escreveu a respeito da mente humana. Ele escreveu, por exemplo, aos Efésios, aos Coríntios, sobre a renovação da mente, aos Romanos. Ele escreveu aos Coríntios algo relacionado ao Deus deste século, que tem cegado, impedido o pensamento dos incrédulos. Ele falou isso. Aos Colossenses ele falou que nós temos que pensar as coisas do alto. E a Bíblia diz que nós, os que estamos em Cristo, temos de fato a mente de Cristo. Então como que nós podemos colocar tudo isso em prática? Perceba que se nós devemos nos concentrar em algumas coisas, nós temos que avaliar e com muita calma pensar em tudo aquilo que é verdadeiro. Os teus pensamentos são verdadeiros? Você se concentra em pensar naquilo que é realmente verdade? Eu preciso te dizer que esta semana foi uma daquelas semanas onde a gente tem de ter inúmeras conversas difíceis. E conversas difíceis precisam acontecer. E às vezes a gente cria um cenário monstro na nossa cabeça, e nem sempre verdadeiro. Então quando uma preocupação te afligir, quando você tiver a sensação de que você não está bem, ou que alguém não está te tratando bem, concentre-se, isto é de fato verdadeiro, isto é verdade. Porque se não for, você não precisa colocar um piano nas costas por causa daquilo que não é verdade. É nobre pensar o que você está pensando.
O poder da mente é simplesmente incrível. E quando nós percebemos o apóstolo Paulo aqui falando a respeito destas coisas que parecem tão simples, é nobre o que você está pensando antes de agir, antes de publicar, antes de se defender, antes de se dirigir a alguém, antes de uma prova, numa conversa com pai, mãe, com professores, com colegas, antes de chegar na casa da namorada. Os teus pensamentos são nobres, são corretos. Está certo fazer isso, pensar assim, porque se não estiver correto e se por algum motivo você quiser esconder de alguém, Mário Sérgio Cortella, que também é um pensador dos nossos dias, londrinense inclusive, ele diz que aquilo que você faz, você não pode contar para tua mãe, então você tem que pensar antes de fazer. Porque se não for correto, a tua mente vai te acusar. E nós, em especial, temos o Espírito Santo do Senhor, que testifica com o nosso espírito que aquilo é pecado, que aquilo transgride, que aquilo não é o foco da vontade do Senhor para a nossa vida. Então concentre-se, não seja levado pelo impulso. Nós estamos falando a respeito de pensar e agir, e o apóstolo Paulo está nos ajudando. Concentre-se naquilo que é correto, naquilo que é puro. Antes de tirar uma foto e publicar no Instagram, há pureza no teu olhar, há pureza no teu vestir, há pureza no teu coração. É amável, é admirável. E o que é pensar ou se concentrar naquilo que é amável? A palavra amável no grego é profiléo, ou seja, o teu pensamento é pró-amor, é amável. Isso que você está pensando e aquilo que vai se transformar numa atitude tua, ressalta o amor, promove amor, porque é isso que o apóstolo Paulo está nos ajudando a se concentrar. E ele acrescenta: pense naquilo que é excelente, pense naquilo que é digno de louvor. Então só aqui nós poderíamos passar 20, 30, 40, 50 minutos, quem sabe um amp para cada palavra dessas. Mas eu quero destacar nessa noite o que está por trás do pensamento do apóstolo Paulo. Por que ele está dizendo o que está dizendo? Eu chamo a tua atenção para a expressão por fim, ou finalmente, conforme a tua versão. Por fim, finalmente, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Parece que nesse versículo ele sintetiza o que ele tem escrito para trás. Então, para sermos honestos com o apóstolo Paulo e com a interpretação bíblica, nós precisamos recorrer ao início do capítulo 4. Então vamos ver o pensamento de Paulo. Vamos refletir, porque o apóstolo Paulo ele está escrevendo para os filipenses, que tem ali na sua origem grega filósofos que pensam e que questionam o pensamento. Aliás, nesse discurso sobre o método escrito por Descartes, ele inclusive provoca no sentido de que nós temos que realmente submeter os nossos pensamentos aos questionamentos da realidade. Por isso daí que surgiu também inclusive a expressão cartesiano. Aquela pessoa é cartesiana, aquela empresa tem uma administração cartesiana, porque é a busca pelo correto, é fazer, repetir, mas submeter a reflexão e ser honesto com aquilo que foi programado, ser honesto com aquilo que foi planejado. Pessoas sistemáticas também normalmente são chamadas de pessoas cartesianas, porque se foi planejado, se foi sistematizado, precisa ser executado daquela forma. E de pessoa para pessoa nós temos diferença de personalidades, de forma de pensar e também de forma de agir. E é por isso que há uma riqueza nos relacionamentos humanos e também relacionados ao que o apóstolo Paulo está dizendo. Por fim, finalmente, concentrem-se, pensem. E aqui nós percebemos uma riqueza, porque no primeiro verso do capítulo 4 a Bíblia diz: portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois vocês são minha alegria e minha coroa de recompensa. Essa igreja intercedeu por Paulo, essa igreja ajudou financeiramente o ministério de Paulo. Havia ali pessoas envolvidas
em relacionamentos afetuosos. Por isso que ele repete inúmeras vezes a expressão alegria, a expressão amor, e ele diz: olha, a maneira singela, verdadeira como vocês vivem a fé, é como que uma recompensa para o meu ministério. O que eu fiz estando com vocês frutificou, rendeu, então permaneçam firmes. Pensar biblicamente é permanecer firme. Esta semana, a Prefeitura de Londrina, num novo decreto, aumentou para 35% da capacidade de ocupação dos templos em cultos públicos. Chegou a ser proibido, nós sabemos disso. Recentemente aumentou, permitiu 15%. Nos últimos dias estávamos vivendo com a permissão de 25%. Agora essa semana podemos até 35%. Mas é correto afirmarmos que muitos crentes estão ficando pelo caminho. Muitas pessoas estão abandonando a igreja, estão preferindo sentar no sofá com o controle na mão ou com o celular, enquanto faz 1000 coisas ao mesmo tempo, assistir o culto pela internet, às vezes enquanto come, enquanto ouve música, Spotify, faz tarefa, e estuda, e troca mensagens, e ouve Spotify, e podcast, e o culto rolando, tudo ao mesmo tempo. O apóstolo Paulo, o pensamento dele é tão firme, que ele fala para aquela igreja de Filipos: permaneçam firmes. Eu quero dizer para você, jovem adolescente que aqui está, e também para você que nos acompanha pela internet: permaneçam firmes, fiquem firmes. E o ambiente aqui que o apóstolo Paulo não é um apelo qualquer para ativismo, para correria louca. Permaneçam firmes no Senhor. E quem está permanecendo firme no Senhor tem prazer em estar na igreja, porque não existe soldado sem exército. Esses dias eu vi um post muito interessante, alguém super feliz dizendo assim: eu sou a igreja, eu não preciso ir à igreja. Aí embaixo: diabo curtiu e mais 7 demônios curtiram a sua publicação. Você não precisa ir à igreja, porque você é a igreja. Mas existem pessoas que acham que ficar com celular aberto, com computador aberto, ou mesmo vir para a igreja, é ser igreja. Mas eu diria que não. Ser igreja é permanecer firme no Senhor, ser levado pela vontade dEle. E aqui nós encontramos algumas palavras de incentivo, e no verso 2 ele diz: agora suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam o seu desentendimento. Na revista aí atualizada está dizendo assim, ó: pensem concordemente, ou na linguagem de hoje, vivam bem. Por algum motivo Evódia e Sintique quebraram o pau, deu ruim, o relacionamento delas estava péssimo, e o apóstolo Paulo lança a mão aqui à igreja de Filipos e diz assim, ó: e a você, meu fiel colaborador, não se sabe bem quem que é essa pessoa, mas ele está dizendo à igreja: ajudem essas duas mulheres, pois elas trabalham arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Pensar biblicamente é resolver desentendimentos, é ter conversa difícil, é olhar no olho, é sondar o coração, é ser empático no sentido de colocar-se no lugar do outro. Porque o apóstolo Paulo está chamando aqui a atenção: ei, Evódia e Sintique, que vocês proclamam o evangelho comigo, mas a briga de vocês é um péssimo testemunho. Essa briga nas redes sociais é terrível, essa manifestação pública de ódio, essa virada de cara na frente de todo mundo, esse dislike, essa atitude de hater, apagar a página, parar de seguir, parar de curtir, tudo isso são desentendimentos da vida moderna, e que o apóstolo Paulo, o pensamento dele está dizendo assim para essas meninas: ei, parem de brigar. Pensar biblicamente é corrigir aquilo que está errado nos relacionamentos. Resolvam esse desentendimento. Eu quero dizer a você que pensar biblicamente é você não concordar às vezes com o seu pai, com a sua mãe, mas resolver o desentendimento. Não lidar bem com o irmão, mas resolver o desentendimento. Brigar com a namorada, com um amigo, colega de classe,
com o patrão, com o empregado, seja lá qual for o tipo de desentendimento que você tem vivenciado, pensar biblicamente é pensar como Paulo e dizer: eu preciso resolver este desentendimento. Porque via de regra, eu tenho dito isso, nós reprovamos as pessoas e punimos as pessoas e excluímos as pessoas por causa das suas fragilidades. Então aquela pessoa errou comigo, eu tiro. Não fez o que eu queria que fosse feito, eu paro de seguir, eu deixo de admirar. Por que os influencers, por exemplo, são tão seguidos? Cada postagem, milhões de seguidores, e está na moda, 3M, 4M, me ajudem a alcançar 5M de seguidores no Instagram, no YouTube. Porque de alguma forma, há uma nova geração tão conectada, que não questiona, que não pensa, que não concentra, e aí uma dancinha, uma postagem, um vídeo, chama a atenção, e essas pessoas, para fazer nada com nada, às vezes influenciam, porque a mente e o coração estão abertos, e aí a gente fecha o filtro para o filho, fecha o filtro para a mãe, que deveriam ser as pessoas com quem nós devíamos resolver os nossos desentendimentos, admirá-las pelo que são, e mesmo por causa de suas fragilidades. É óbvio que a celebridade, é óbvio que os influencers vão colocar aquilo que captura a atenção, aquilo que te faz às vezes nem pensar, ou às vezes é polêmico o suficiente para fazer os que odeiam saírem de perto, para atrair aqueles que pensam concordemente. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo: ei, resolva, não alimente, não fomente, resolva. Está dando para entender? E aqui essa expressão, que é óbvio que ele vai falar sobre isso a respeito da alegria, porque ele diz aqui no versículo 4: alegrem-se sempre no Senhor. Eu repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis. A alegria e o amor andam juntos. Quem ama está alegre, quem está alegre ama. E percebe que a palavra de Paulo, ela é positiva. Ele não fica dizendo assim: não fique tristinho, ei, não fica triste, ei, porque a nossa mente, ela é capaz de absorver o que quer. E por exemplo, eu dizer para você assim: não fique triste, a palavra não, ela é genérica. E nós, os seres humanos, muito provavelmente, o não é a palavra que a gente mais ouve, pelo menos na infância. Um vendedor, um corretor de imóveis, uma pessoa que vende no semáforo, por exemplo, quantos nãos ela recebe por dia? Então o não, a nossa mente às vezes bloqueia. Então o que fica da expressão? Fique triste. Se eu disser para você agora: não pense num porco azul. Se eu disser para você agora: não pense no perfil do teu crush, você já sabe até o stories que fez agora à tarde, mesmo eu dizendo para você não pensar. E o apóstolo Paulo tem uma atitude positiva e imperativa: alegre-se, alegre-se. Agora sim, ele coloca uma negativa, no versículo 6: não vivam preocupados. Olha o apóstolo Paulo aqui, o psicólogo dos psicólogos, tratando sobre a ansiedade. E percebe que, muito embora ele coloque aqui a expressão não, na sequência ele promove uma reprogramação da mente. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, reprograme a sua mente, pense diferente, para que as tuas ações comecem a fluir por meio de pensamentos. Em vez de ficar preocupado e ansioso e ficar querendo resolver o futuro da humanidade nos próximos 5 dias, em vez disso, ore a Deus pedindo aquilo que você precisa, mas agradecendo aquilo que você já tem. Esse é o antídoto contra a ansiedade: ter um coração agradecido, um coração grato. Veja, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma.
Não andem preocupados, não fiquem preocupados. Em vez disso, troque isso, tira isso da tua mente. Queridos, eu preciso confessar pecado para vocês aqui. Eu sou ansioso, essa palavra aqui é para mim. Eu falei para Camila, amor, eu estou com 2 vídeos ali na agulha sobre lutando contra a ansiedade, porque eu quero assistir essa semana. Não deu tempo, os últimos dias foram corridos, mas está aberto na tela do computador para eu assistir a qualquer hora. Eu fico lá ansioso para poder assistir, para ajudar na minha ansiedade. E o apóstolo Paulo está me ensinando a reprogramar a minha mente. Em vez disso, ore pedindo. Então eu posso orar para o Senhor: Senhor, me ajuda na minha ansiedade. Mas também um coração que pede precisa ser o mesmo coração que agradece. Porque senão você tem um carro na garagem e você está dizendo assim: Senhor, eu quero aquela Q3, quem não quer? Eu quero aquele X6, eu quero ter na garagem os carros igual ao do Cristiano Ronaldo. Eu e o Dani, a gente gosta de ver essas celebridades, Cristiano Ronaldo, Messi, Sérgio Ramos, a gente está para assistir, Michael Jordan, esses vídeos que mostram um pouco dos bastidores da vida desses caras. É possível que Cristiano Ronaldo tenha ali na sua garagem uma pequena ou uma grande fortuna, não é? Agora imagina você, no nosso caso, um polinho branco. A gente ora: Senhor, obrigado por este polo, amém. Agora imagina se eu apenas pedir outro: Senhor, ele está ficando meio velho, os pneus estão carecas, o carro já não tem mais garantia, tem um riscado ali. Senhor, eu te peço outro carro em nome de Jesus. Eu te peço 2 carrinhos, junto com os carrinhos uma viagemzinha. Me ajude a ser organizado. Percebe, quando a gente começa a orar pedindo e pedindo e pedindo também, a gente começa a ficar ansioso na oração pedindo, quando o apóstolo Paulo falou para a gente não ficar. Mas qual que é o antídoto? É o coração agradecido. Em vez disso, ore a Deus, pedindo aquilo de que precisa, mas também agradecendo por tudo que Ele já fez. Não é tudo que você tem, mas tudo que Ele já fez. Esse é o princípio da plenitude, da completude. E é na sequência deste capítulo que ele vai escrever ali no versículo 13: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso ficar rico, ficar pobre, posso apanhar, posso não apanhar, ficar preso, ficar livre, posso ser privado do convívio, posso passar por qualquer situação, circunstância, mas eu posso tudo naquele, porque eu estou em Cristo. Então tanto faz. Esse é o antídoto contra a ansiedade. Não vivam preocupados com coisa alguma, mas reprograme a sua mente. Por que você está tão agitado? Por que você está tão aflito? Por que você está deixando esses sentimentos tomarem conta de você por meio de um pensamento que você ainda não sabe se vai dar certo? Então calma, ore a Deus: Senhor, obrigado. Ore a Deus: Senhor, eu te peço. Mas organize melhor os teus pensamentos, para que nem mesmo na tua oração você seja pego ansioso. Porque não faz sentido eu ser casado e orar por outra mulher. Não faz sentido você estar andando numa direção e você pedir para Deus algo que está num outro caminho. Então peça para Deus ajudar você a seguir a vontade dEle. Se não é nessa direção, então vá nesta. Eu tenho conversado com jovens, e hoje pela manhã mesmo tomamos café da manhã com um casal muito querido, estão para casar. Há um futuro incerto mesmo depois do casamento com relação à carreira pessoal, e se não tomar cuidado, a ansiedade toma conta das próximas decisões que precisam acontecer nos próximos dias, por causa de algo que está sendo sonhado para o próximo ano. Eu fico paralisado quando eu deixo a ansiedade tomar conta do meu coração. Então é de joelhos, é orando a Deus, pedindo e agradecendo, que a gente vence a ansiedade. Óbvio, talvez esteja soando meio simplista, mas o apóstolo Paulo está dizendo para a gente viver nessa direção. E aí vem o versículo 7, com a expressão então. Se você tem uma caneta, um lápis, um grifa-texto, ou mesmo você que está em casa, grife a palavra então, porque a palavra então é uma chave. Então, se você fizer essas coisas que foram ditas nos versículos anteriores, lembra que eu falei a respeito do pensar e o agir tem a ver com mente e coração? Olha o que o versículo 7 fala: a paz de Deus guardará nossa mente e coração. A paz de Deus, que excede a compreensão humana. Este é um dos versículos preferidos do pastor Matias Quintela, a quem admiro muito, um pensador
uma mente brilhante. E ele começa vídeos, ele começa pregações, orações, dizendo: e a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Quando você pensa biblicamente e age de acordo com essas simples orientações do apóstolo Paulo, você é inundado de paz. E a tua mente e o teu coração começam a ter paz. E aí você percebe que a paz é o árbitro do coração. Você percebe que a paz, ela vem do alto, porque não depende de circunstâncias exteriores. E se então a mente e o coração são tão importantes, nós precisamos então lembrar que tudo aquilo que é excelente, digno de louvor, verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, tudo isso aponta para uma pessoa só, Jesus Cristo. Porque Ele é a verdade, Ele é a pureza, Ele é correto, Ele é amável e Ele é amor. Ele é excelente, Ele é digno de louvor. Então, a paz de Deus guardará a nossa mente e o coração, porque o segredo não está na mente e no coração, o segredo está onde estamos, firmados na rocha, em Cristo Jesus. Porque não tem como eu dominar o meu pensamento, queridos, nós somos estimulados o tempo todo. E hoje em dia, a mídia, o marketing, eles conseguem capturar a nossa concentração e o nosso coração rapidamente. Você digitou lá no Instagram, resort, você vai ficar aparecendo no seu computador, no seu celular o tempo todo, resort, 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 resort. Vans, Nike. Esses dias um artista famoso lançou um tênis da Nike com símbolos de morte, de paganismo, sangue, caveira. E aí uma pesquisa que eu fiz, aí apareceu para mim: compra, você vai comprar R$5.000 um tênis. Não estou fazendo merchan para ninguém não, mas eu estou dizendo que hoje as empresas estão especializadas em mexer com a nossa mente por meio de cores, aguçando o nosso olhar. E de alguma forma essas coisas chegam no nosso coração. Então o segredo dos segredos é você estar firmado em Cristo Jesus. Porque essa paz não é interior. Essa paz é concedida do alto e vem na nossa mente e no nosso coração quando estamos em Cristo. Então é possível nós exercitarmos a mente. É possível nós pensarmos positivo para agirmos positivo, mas o segredo está na base. Onde estamos firmados? Qual é a nossa origem? Qual é o lugar que a gente corre? Qual é o lugar onde a gente está? Qual é o nosso refúgio, fortaleza? Quem é a torre forte? Quem é a rocha segura? Pense biblicamente. Haja como Paulo. Seja como Jesus. Se a nossa vida hoje é levada pelo pensar e o agir, então nós podemos pensar, mas nós podemos também agir, mas nós podemos ser, que é muito mais do que pensar e agir. Eu sou de Cristo, eu estou em Cristo. Então os meus pensamentos e as minhas atitudes são levadas por um Pai que é bom e que nos ama com amor incomparável. As misericórdias do Senhor estão nos cercando a todo tempo. E como que nós vamos pensar biblicamente se nós não nos alimentamos da Bíblia? Ler a Bíblia é como você pegar uma cápsula, uma pílula, um comprimido, e você vai tomando. Cada vez que você lê, cada vez que você medita, cada vez que você busca a palavra do Senhor, você vai se enchendo de poder, você vai se enchendo de convicções, você vai se alimentando daquilo que o próprio Jesus falou que é mais do que o pão, é a palavra que vem da boca do Senhor. Então você sai pela manhã e toma uma pílula. Senhor, eu não sei se vou precisar desta palavra, mas eu preciso buscar na tua palavra o meu alimento diário. Porque quando vier a crise, aquelas pílulas dentro de mim, que é a palavra do Senhor que eu consumi, como um rolo que precisa ser comido, conforme o livro de Ezequiel,
Então eu me alimento dessas pílulas de poder, e quando vier a luta, quando vier a perseguição, quando vier o problema, a minha mente e o meu coração, se eu estiver firmado em Cristo, a palavra brota, porque não existe um problema sequer da humanidade que a palavra do Senhor não nos ensina como vencer. Leia a Bíblia, pense biblicamente, inspire-se com essa vida do apóstolo Paulo, mas acima de tudo, seja como Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Se você deseja nesta hora consagrar os teus pensamentos ao Senhor, agir como Paulo, eu convido você mais uma vez a entregar a tua vida a Jesus. Se você já é salvo, se você já entregou a sua vida a Jesus, renove os teus pensamentos em Cristo. Coloque-se em pé e diga assim: Senhor, eu quero renovar minha vida, eu quero me tornar parecido com Cristo de novo. E como que você se torna parecido com Cristo? Lendo a Bíblia e fazendo a oração. E se tem alguém aqui agora que nunca entregou a vida a Cristo, se tem aqui agora me assistindo nessa hora que você nunca disse: eu creio em Cristo, eu sei que Ele está vivo, eu quero ser um seguidor de Jesus, eu convido você a ficar em pé agora, ou em casa, colocar a mão no teu coração e dizer: Jesus, eu creio em Ti, Jesus, renove os meus pensamentos. Enquanto oramos, enquanto nos consagramos, nós vamos adorar ao Senhor, que é só com essa canção que fala do amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Feche teus olhos, curve sua cabeça, reflita, pense. E se você desejar, coloque-se em pé no seu lugar e diga: Jesus, eu quero ser igual a Jesus. Pai, eu quero ser igual ao Filho. Meu Senhor, eu quero ser igual a Ti. Esse é o lugar seguro. Esse é o lugar onde somos preenchidos com os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito. É a Tua vontade, são os Teus desejos, o Teu propósito que nós pedimos nessa hora que ocupe o nosso pensamento. Tudo que é verdadeiro, nobre, correto, tudo que é puro, amável, admirável, tudo que é excelente, digno de louvor, é isso, nós queremos nos concentrar nisso. Pai, mas a nossa mente ela é frágil, o inimigo lança setas, nós somos, ó Pai, levados pelos desejos da carne. Então, Pai, coloque sobre nós o capacete da salvação, coloca sobre nós os Teus pensamentos, e que a nossa alma seja alimentada por aquilo que o Senhor diz a nosso respeito. Tu és o Pai de amor, o Pai bondoso, os Teus planos são infalíveis para nós, e nós, ó Pai, somos levados pelos desejos tão pequenos. Então, ó Pai, aquilo que não agrega nada ao nosso futuro, ações nocivas que distanciam pessoas amadas, ações nocivas, ó Pai, que entristece o Teu coração de Pai. Então nessa hora, Pai, renove o nosso pensamento, ajude-nos, ó Pai, a realmente termos ações como a do apóstolo Paulo, que nós sejamos como Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Redentor, que os nossos pensamentos sejam agora, Pai, redimidos, refeitos, restaurados. Coloque sobre nós essa transformação total da mente, que a gente deixe de pensar definitivamente em algumas coisas e que a gente comece a pensar efetivamente em outras coisas, que a nossa vida esteja alinhada na Tua palavra, mesmo que a gente tenha que pensar fora da caixa, agir fora da caixa, mas que nós possamos estar em Cristo Jesus. Nada de religiosidade, nada de repetições vãs, nada, Senhor, daquilo que é parecido com os fariseus da época de Jesus, na época de Paulo, que sabiam tanto sobre a lei, mas nada sobre a graça, sabiam tanto sobre as Escrituras, mas não conheciam o Deus das Escrituras, eram levados por mandamentos, mas não conheceram o Espírito Santo, que dá vida e traz fogo para os nossos pensamentos e ações. Então nessa hora nós queremos pensar naquilo que o Senhor diz a nosso respeito, porque são os Teus pensamentos que nos definem. Nós temos este carinho enorme pelo Senhor, então eu oro nesta hora, Senhor, pedindo que esta paternidade, este amor possa vir agora sobre esses irmãos e irmãs que estão em pé, esses jovens adolescentes que se colocaram diante do Senhor agora para dizer: Senhor, eu quero estar firmado em Cristo, eu quero ter essa paz que excede todo entendimento, eu quero guardar a minha mente e o meu coração em Cristo. Então, Pai, toma-nos em Teus braços. O Senhor tem amor suficiente,
O Senhor tem capacidade de ouvir: Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom, Tu és santo, santo, santo. Que amor é esse? Nós não temos. Se alguém disser para nós que eu sou bom, Tu és bom, o nosso pensamento já acha que a gente é de fato alguma coisa, mas nós não somos nada. Tudo que temos e somos é por causa do mérito de Cristo. Então alinha a nossa vida assim, Pai, que os Teus pensamentos conduzam a nossa vida. Ajuda-nos a pensarmos biblicamente e vivermos como Jesus, para que o mundo saiba que nessa igreja, que essas pessoas que aqui estão nos acompanhando agora, que nós somos de Cristo, vivemos para o reino e que as nossas obras apontam para o Senhor. Ajuda-nos, coloca-nos em Teus braços, permita-nos mais uma vez Te chamar de papai. Papai, estamos aqui. Chegamos ao final do culto, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, ó Senhor, graças damos, ó Pai, por termos a oportunidade de Te prestar esse culto de louvor e de adoração, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra, Deus, e que a Tua palavra possa, Senhor Deus, edificar nossas vidas cada vez mais, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando a todos os irmãos e irmãs da nossa igreja, todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Senhor, nos dê, Senhor Deus, um término de semana debaixo dos Teus paternais, dos Teus amorosos cuidados. Nós oramos em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Recebei a bênção. Que o amor insondável do nosso Deus, a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a condução do Espírito Santo seja com todos vós, não somente hoje, não somente agora, mas para tudo sempre. Amém. Amém. Eu não compreendo as provações aqui, nem todo sofrimento, as tristezas que senti.